Olá, amigos da TV Aberta e demais TVs comunitárias. Estamos iniciando um projeto sobre jornais e revistas de bairros de São Paulo, trazendo a você novidades, entrevistas com jornalistas, donos de jornais de bairros, prefeitos regionais, secretários municipais, secretários de estados, enfim. Nós vamos interagir de uma maneira que você vai ter cada vez mais a possibilidade de conhecer melhor ainda seu bairro, suas curiosidades, as cantinas, a parte de alimentação, a parte de turismo, enfim, nós vamos interagir de uma maneira muito gostosa e, claro, críticas, apontamentos de problemas da região, na sua rua. Se você tiver problema com buraco, guia, sarjeta, poste, luz, iluminação pública, podas de árvore, plantio de árvores, campanhas de saúde, nós vamos estar juntos em todos esses projetos, através da Sociedade de Amigos de Bairros, Clube de Lojistas, as entidades formalmente feitas para ajudar a comunidade. E aqui hoje nós estamos recebendo um amigo, um veterano de jornais e bairros, que é o Eugênio Canteiro Sanches, é um jornalista tradicional da Zona Leste, é diretor da Gazeta Penhense, Gazeta São Paulo Leste, Jornal São Paulo Leste, e a Gazeta de São Miguel Paulista. E é presidente da Associação de Jornais e Bairros de São Paulo, que é a entidade que eu sou também um dos fundadores. Ele também é um dos fundadores. E ele vai contar um pouco também da história da Associação de Jornais e Bairros, e nós vamos bater um papinho gostoso sobre jornais e revistas de bairros. Você vai estar conosco e vai ser uma honra tê-lo sempre conosco daqui para frente. Como vai, Eugênio? Tudo bem, Simino. É uma satisfação. Quero agradecer aqui a oportunidade que você nos dá de vir à TV Aberta para falar sobre jornal de bairro. Coisa que é a nossa vida há 54 anos. Né? 54 anos exercemos a direção de jornal de bairro e atualmente na direção da Associação de Jornais e Revistas de Bairro de São Paulo. Você falou 54 anos do Gazeta Penhense, Gazeta Penhense, que foi fundado pelo seu pai. Meu pai, o Francisco Canteiro, o Paquito, um gráfico muito conhecido em São Paulo, em todos os setores da imprensa, né? Ele trabalhou em vários jornais, Última Hora, na Folha, Diário do Comércio e Indústria. Meu pai era um dos... a função dele era gerente gráfico, mas tinha a facilidade de escrever, editou 2 ou 3 livros sobre jornalismo, alguns até foram, na época, adotados pelas faculdades de jornalismo. E ele era muito versátil nessas coisas e era uma pessoa muito querida, né? Por ser meu pai, não sou suspeito para falar, mas todos os amigos dele testemunham que ele sempre foi um grande eu sou companheiro. uma das testemunhas. Então, trabalhamos juntos. E na direção dos jornais Gazeta Penhense, Gazeta de São Miguel e São Paulo Leste, a gente vive a vida dos bairros em que o jornal circula. E percebe-se pela receptividade, pelo retorno que a população nos dá, que a população quer o jornal de bairro. Porque é a imprensa que dá ouvidos às pequenas causas comunitárias. A imprensa, chamada imprensa grande, não tem a possibilidade de ficar atendendo casos miúdos, senão ele teria que fazer um jornal de 200 páginas por dia. E o jornal de bairro cumpre essa finalidade de imprensa, de ser imprensa dos pequenos, imprensa das regiões, que cada uma tem a sua peculiaridade. Os problemas que afligem a Moca são diferentes do que afligem São Miguel ou a Penha. Né? Penha, e aí a gente pode até, como exemplo, Pinheiros, o problema de Pinheiros não é exatamente o que acontece na Penha, as necessidades são diferentes, são outras. Né? E as características dos bairros. A Penha, por exemplo, é um bairro religioso. Antigamente só católico, hoje cristão, né? Porque abriga todas as igrejas, né? Evangélicas que a gente chama. Laico, né? Isso, então faz falta. Nós temos articulistas de pelo menos 3 igrejas evangélicas que semanalmente
publicam seus artigos. Então, nós damos acolhida também a tudo isso aí, né? De uma maneira fácil deles se comunicarem com a população e com os seus fiéis de suas igrejas, tal, que é uma coisa necessária, né? Porque a vida do cidadão, a religião faz parte. É verdade. Né? Mas eu vou contar uma curiosidade. Eu cheguei a estar muito com o Paquito, com seu pai, porque nós rodávamos o jornal juntos, na mesma gráfica. Eu rodando o Jornal da Zona Leste e seu pai o Gazeta Penhense. E na época que nós nos conhecemos, na época ainda do chumbão, do chumbo, do linotipo. Para quem não lembra, antigamente não era como é hoje, que é feito por computador, né? Informática e tal. E na época, as máquinas, os linotipos, tipo de letra, eram feitas, cada máquina fazia um tipo de letra, um formato de letra. Um tamanho. Um tamanho de letra e um formato de letra. Então, caía um lingote de chumbo dentro da própria máquina, que tinha uma fornalha, derretia o chumbo para fazer a letra. Imagina vocês que quem inventou tudo isso foi Gutenberg, que eu sempre brinco dizendo que Gutenberg devia ter 2 minhocas jogando truco na cabeça, né? Para inventar tudo aquilo, tinha que ser um gênio mesmo. E aí, a curiosidade, quando terminava de compor as letras que formavam as palavras, depois eles guardavam as letras em caixas. A parte de cima eram as letras maiúsculas e na caixa baixa, na caixa de baixo, guardavam as letras minúsculas. Tanto que virou assim, caixa alta é letra maiúscula, caixa baixa, letra minúscula. Isso levou para a sociedade, né? Quem era caixa alta era gente importante. Quem era caixa baixa era gente que não era VIP. Não era VIP, né? Não era VIP. E a curiosidade de estar convivendo com seu pai, onde também aprendi com ele muita coisa, e depois você deu continuidade a todo esse trabalho. Mostra para mim a Gazeta Penhense desta edição. Gazeta Penhense dessa edição. O que você comenta nessa... Olha, nós estamos comentando uma curiosidade, que é a florada do ipê amarelo, que aconteceu na última semana, na região leste, porque até a florada das árvores é diferente. Ela vem em onda do interior e vem florescendo como se fosse uma onda. Então, o que está florescendo lá em São Miguel Paulista, em Guaianazes, não está aqui ainda na Moca ou no centro da cidade. Então, na Zona Leste, os ipês floresceram na semana passada. E uma fotógrafa tirou várias fotos de ipês maravilhosos, né? Que eles são bonitos, os ipês. E aí o jornal abordou a florada dos ipês, é uma coisa mais poética, né? No jornal, para ficar mais leve a edição, não só apontando problema de buraco, de trânsito, de acidente, né? De segurança, mais light. Mas é o que o leitor também quer ver coisa bonita. Quer ver tudo. O leitor se interessa por todo tipo do assunto. Quer ver a floricultura. E a segunda manchete sua, dia 21 de setembro, que é o Dia da Árvore, que inicia a primavera. E nós focalizamos aí uma árvore existente numa rua de Vila Esperança, que é muito frondosa, extraordinária as proporções. Tem a idade dessa árvore? Tem, 55 anos, e está o nome da pessoa que a plantou, né? Informação trazida pelo neto dessa pessoa. Veja só, você encontra isso no jornal diário, você encontra isso na televisão, você encontra isso em algum noticiário, a não ser no jornal de bairro. Olha a importância do jornal de bairro. Nós estamos falando de um jornal, de um morador que há 54 anos plantou uma árvore e ainda ele está vivo e faz parte da história da Penha. É uma curiosidade ímpar, não é verdade? Alguns têm falado para mim, Eugênio, você que é presidente da Associação Jornais de Bairros, que jornal de bairro periga acabar. Você acredita nisso? Não. É mais fácil deixar de circular um jornal diário de grande proporção do que o jornal de bairro. Aliás,
no tempo que nós temos jornal, que eu dirijo jornal e você dirige jornal, quantos jornais diários grandes já encerraram suas atividades? Vamos lembrar alguns. Gazeta Esportiva, Jornal da Tarde, Gazeta, Folha da Tarde, Popular da Tarde, Diário do Comércio, Notícias Populares. Só que 5. Sem fazer muito esforço de memória, são 5 jornais diários que fecharam. E quantos jornais de bairros nasceram nessa época? Então, jornal de bairro é o caminho se o empresário, o lojista, o pouquinho mais de boa vontade, um pouco mais de usar inteligência aí, ao invés de anunciar perdidamente em algum veículo que não vá atingir o seu público consumidor, experimente jornal de bairro. Jornal de bairro, você vai marcar a presença na região onde você atua, você vai vender o seu produto e ainda desconta de imposto de renda, que é uma grande vantagem. É uma grande vantagem. E outra, você está do lado do dono do jornal de bairro, você está com o repórter, e aí qual é a imprensa que vai dar ou vai noticiar o aniversário da sua família, o seu aniversário, o aniversário da sua empresa? Só jornal de bairro. É verdade ou não? É verdade, é verdade. Nessa primeira página dessa última edição aqui da semana passada, temos aí: moradora agradece equipe do Hospital do Tatuapé. A gente está acostumado, Cimino, a receber na redação pessoas que vêm se queixar de mau atendimento, do serviço público. Aí surgiu uma senhora que queria elogiar o tratamento que recebeu no hospital público, no Hospital do Tatuapé. Eu falei, isso é notícia. Isso mesmo. Isso é notícia, porque é coisa rara, né? Isso. Então, com toda a satisfação, publicamos. A equipe do doutor tal, atendeu maravilhosamente a moradora tal, que veio à nossa redação, agradecer o tratamento que recebeu no Hospital Municipal do Tatuapé. Pronto. Volto a falar. Só acontece isso? Só em jornal de bairro. Só em jornal de bairro. E aí você também tem o São Paulo Leste. São Paulo Leste. Que circula em outra região da Zona Leste. É mais Moca, do lado lá da Rangel Pestana, por aí, Largo da Concórdia. Celso Garcia, aquela região de lá. E o noticiário é quase o mesmo. Até é uma questão de marketing, isso aí, porque o paulistano, ele é bairrista. É verdade. Se eu distribuir Gazeta Penhense na Moca, ele prefere o jornal da Zona Leste, né? Se eu distribuir no Brás, a mesma coisa. É verdade. Né? E se eu distribuir Gazeta Penhense em São Miguel, também não. Esse jornal não é do meu bairro. Ele quer a Gazeta de São Miguel. Então, Gazeta de São Miguel Paulista. Gazeta de São Miguel. O que a gente faz? Eu vou contar que é marketing, eu tenho que falar a verdade, né? É isso. O nosso compromisso é com a verdade. Com a verdade. Então a gente faz 2 ou 3 páginas para cada bairro. E um miolo do jornal, aquela parte que é a mesma. Que nós chamamos de matérias frias. As matérias frias, horóscopo, variedades. Beleza, moda, culinária, tudo variedades. Isso aí que a matéria fria põe nos 3 jornais. E é comum para a cidade toda. Então, o título do jornal é porque cada um se dirige a um público. Um público que quer. Diferente. E o paulistano é bairrista. A Moca para o moquense é o melhor bairro do mundo. Nós estamos falando da República da Moca. Você não fala da Moca, que aí quem briga para mais de Para metro. o penhense, o melhor bairro do mundo é a Penha. Né? E para o morador do Ipiranga é a mesma coisa, de Pinheiros é a mesma coisa. Essa é a característica do paulistano, né? O paulistano é assim. Então a gente procura satisfazer a vontade do leitor. Mas, falando em marketing, hoje, nenhuma empresa ou nenhum profissional liberal vive sem fazer o seu marketing. Isso mesmo. Eu falo que o número 1 do marketing é o cartão de visita para o advogado, né, para o contador. Então, o cartão de visita é a primeira coisa que ele tem que fazer para o seu marketing. Entregar um cartão de visitas. A segunda, para as pequenas empresas, as empresas que têm atuação na sua área geográfica, o jornal de bairro. Porque não adianta uma empresa prestadora de serviço de São Miguel Paulista anunciar na Globo, no Estadão. Por quê? Ela vai ter menos acesso de leitores para o seu raio de atividade. Não adianta ler um anúncio de uma panificadora grande da Penha de São Miguel Paulista,
em Piracicaba, em Campinas. Né? O que você está falando é perfeito. A grande imprensa, ou dita a grande imprensa, a imprensa diária, tem valor? É claro que tem valor. E valor, assim... Incomensurável, não tem parâmetros. É importantíssima a imprensa diária, sem dúvida nenhuma. Deve-se ler a imprensa diária, o Estadão, a Folha, o Diário Popular, Diário de São Paulo hoje. É importante, sem dúvida nenhuma. Nós não somos nem concorrentes, porque uma coisa não tem nada a ver com outra. Porém, para o anunciante pequeno, o lojista de bairro, por exemplo, o jornal Estado de São Paulo, que é um excelente jornal, jornalistas famosos, articulistas da melhor qualidade, um jornal tido como um dos melhores do mundo, não tenha dúvidas. Mas, para que a gente faça um parâmetro, o jornal O Estado de São Paulo, quantos jornais vão para a Europa, quantos jornais vão para a América do Norte, Orlando, Miami, né? Para outros estados Flórida, do Brasil. Quantos jornais o Estado de São Paulo vão para a América Latina, quantos jornais o Estado de São Paulo vão para todas as capitais do Brasil, quantos jornais o Estado de São Paulo vão para todos os 645 municípios do estado, ficam em São Paulo quantos exemplares? Então, o anunciante do jornal, o anunciante pequeno, o lojista do bairro, você veja, se ele tivesse feito o anúncio no Estadão, quantos jornais pulverizados sem ter o cliente dele, o consumidor dele. O jornal de bairro não. Gazeta Penhense, circula na Penha. O Gazeta de São Miguel, circula em São Miguel. O São Paulo Leste, na região ali da Tatuapé, Avenida Celso Garcia, Rangel Pestana, um pedaço ali do Belém, etc. É o jornal São Paulo Leste. Nós temos, para falar de jornal de bairro, nós temos aqui o Jornal da Zona Leste, 45 anos de jornal, de briga ferrenha lá, com todas as nossas matérias. Sempre é o leitor o nosso principal alvo. Fazer o melhor a cada edição para o nosso leitor. Moca recebe show da ONG Mundial Pain for Science Foundation. Então, é essa a matéria de capa do Jornal da Zona Leste dessa semana. O jornal que nós temos também é o jornal Valor da Paulista, que circula há 15 anos. Temos o jornal Marco Zero, que é o jornal do centro da cidade. E na região do Grande Leste, nós temos o jornal Valer, que agora teve uma inauguração do Parque da Cidade em Mogi das Cruzes. E esses são os nossos veículos. E é a mesma coisa que o Eugênio comentou. Nós temos o nosso principal alvo é o leitor, é o comerciante local, é fortalecer as entidades locais, Rotary, Lions, Associação Comercial, Clube de Lojistas, Sociedade de Amigos de Bairros, clubes esportivos. É a finalidade do Jornal de Bairro. Fomentar negócios, fomentar a cidade, ajudar os vereadores, ajudar o prefeito em levantar problemas para que eles, que são os donos do poder, solucionem. Não é isso, Eugênio? É verdade, é verdade. E uma curiosidade também, você falou do valor dos grandes jornais, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. E o tipo de leitor que nós atingimos é um pouco diferente do leitor desses grandes jornais. Eu sou assinante do Estado e da Folha. Eu tenho a paciência de ler a segunda e a terceira página da Folha do Estado. Mas o leitor comum, ele não vai ler aquilo lá, porque aquilo para ele é um imbróglio, né? Primeiro, o linguajar utilizado por aqueles articulistas, não estou fazendo crítica não, mas eles estão muito mais preocupados em deitar sabedoria do vernáculo, né? Do que focalizar o assunto diretamente. Então o leitor comum, deparando com aquele artigo volumoso, né, número de linhas que não acaba mais, com palavras que ele não está afeiçoado com elas,
ele desiste de ler. Desiste de ler. Só nós que somos do ofício e temos a obrigação de entender, né? De saber, vamos ficar lendo aquele... Então, no nosso jornal, nós também focalizamos política. De vez em quando, política internacional. Mas de uma maneira acessível. Entendível, né? Acessível ao leitor do povo. O pequeno comerciante, mesmo o médio comerciante, ele não é versado no vernáculo, não é versado. Então ele não vai entender e não vai ler aquilo. No Jornal de Bairro, ele lê as pílulas políticas que você coloca no teu jornal, que eu coloco no meu, e fica palatável para ele, ele consegue entender aquilo lá. Isso mesmo. Então nós também somos um facilitador de entendimento. E além disso, né, nós fomentamos a leitura. Incentivamos. Porque nós entramos na casa do munícipe com sol, com chuva, de graça. E os nossos jornais, os jornais de bairros de uma maneira geral, é lido pelo dono da casa, pela esposa, pelos filhos, pela empregada, pelos vizinhos que comentam. E outro detalhe importante, né, Janinho? Tanto é verdade isto, que as duas últimas bienais, tanto em São Paulo quanto a Flip, a Feira Literária de Paraty, foram as feiras que mais venderam livros. Verdade. Não tenha dúvidas que o Jornal de Bairro tem muito a ver com isso. Por quê? Porque nós fomentamos a leitura. E tem literatura para todo gosto. Tem moda, beleza, culinária, horóscopo, curiosidades, palavras cruzadas, piadas, política, sessão de política tem. É uma mescla de assuntos interessantes para a dona de casa. Tanto é verdade que numa situação nós tivemos uma rua que virou contramão e a perua, que distribuía nessa região, precisava dar uma volta muito grande e era um trecho pequeno. Deixamos de entregar nessa rua. Na segunda-feira, o morador chega lá na redação: você é o culpado de eu estar aqui. Por quê? Você me viciou a ler o seu jornal e o seu jornal não é entregue, não é entregue mais. Então, tem essas curiosidades gostosas que a gente vai trocando ideias, sugestões, para que você conheça um pouco melhor da nossa atividade, que é o primeiro programa da TV brasileira falando sobre jornais de bairros. Num canal aberto, é a primeira vez que nós estamos fazendo essa experiência. Espero trazer para vocês mais entrevistados, gente para bater um papinho bem gostoso, numa linguagem simples, uma linguagem acessível, que é a nossa linguagem do dia a dia, sem grandes verbos, e não é essa a nossa ideia. A nossa ideia é trazer para você novas informações e as informações do seu bairro. E você pode participar, logo, logo vai aparecer os nossos telefones, os nossos e-mails, para que você entre em contato conosco. Mas eu queria que você contasse, Eugênio, um pouquinho da história da Associação de Jornais de Bairros. A Associação dos Jornais de Bairro foi fundada em 1972, vão 40 e tantos anos, né? E nós temos um site na internet que é Ajorb. Digitou Ajorb no Google, vai aparecer o quadro de filiados. Associados e filiados, são duas coisas diferentes que nós temos lá. Filiados são todos, associados aqueles que estão mandando para nós os seus jornais periodicamente e pagando uma pequena mensalidade que é para custear a sede. Sem dúvida. A sede, que é na Rua Major Diogo 622, aqui no Bexiga, aqui na Bela Vista. E outro detalhe importante, é sede própria. Sede própria da Jorb. Sede própria da Jorb. E lá nós temos um expediente que atende as pessoas que entrarem em contato, né, para solicitar informações por quaisquer jornais. E neste site, basta clicar no nome do jornal, que já leva o link para o site do associado. Do associado. Então, vai entrar no associado e lá vai estar as características do jornal, onde circula, tabela de preço talvez, alguns têm, outros não têm, formas de contato, forma de entregar
notícias, o e-mail daquele jornal para receber notícias também. Então a JORB, ela é a serviço dos jornais de bairro, todos os jornais de bairro indistintamente, e aqueles que são associados. Lembrando, jornais e revistas. Jornais e revistas também. De bairros. É que a gente tem o vício de jornais, porque jornais é coisa mais antiga, né? É, e a gente está acostumado com jornais. Mas existem hoje em São Paulo revistas em grande número dos seus bairros. Eu queria citar, Cimiro, uma curiosidade. O jornal de bairro, até uns 20 anos atrás, só São Paulo, capital, é que tinha edição de jornais de bairro. E nos Estados Unidos isso é comum. Todas as cidades dos Estados Unidos têm os seus jornais de vários distritos que eles têm lá. E São Paulo mantinha essa característica até os últimos 20 anos. Hoje já cidades como Ribeirão Preto, cidades grandes, têm seus Campinas, já têm os seus jornais regionais. É verdade. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você e estaremos juntos no próximo programa. E até lá.